Tá, eu vou apresentar sobre redes neurais essa semana. O objetivo dessa apresentação é só dar uma introdução básica a uma técnica de machine learning chamada de redes neurais e apresentar alguns conceitos básicos. Primeiro eu vou começar com o histórico da inteligência artificial, que mais ou menos em 1950 ali, os pesquisadores começaram a se perguntar, será que os computadores podem ser feitos para pensar? E, primeiramente, foram criadas inteligências através de pura programação, como os primeiros jogos de xadrez, que o computador não tinha inteligência para se adaptar ao usuário. Qualquer passo que tu fizesse, ele já tinha um passo programado para aquilo e nunca ia fazer diferente. Aí foi se criando, se desenvolvendo o pensamento de que o computador poderia ser inteligente, como os seres humanos, porque antes se tinha uma ideia de que a inteligência era uma coisa só dos seres humanos, né? E antes também, antes ainda de vir com inteligência artificial, machine learning, mais precisamente, os pesquisadores pensavam que se tu criasse um conjunto grande de regras explícitas para manipular conhecimento, o computador poderia pensar, que nem o ser humano. E isso aí caracteriza a inteligência artificial simbólica. Só que a inteligência artificial simbólica, ela falha para resolver problemas difusos, complexos, não lineares, como classificação de imagem, reconhecimento de fala, tradução, etc. A gente pode definir a IA simbólica peraí, como assim um conhecimento representado por regras, né? E é fácil de explicar o processo que levou à resposta. Diferente de uma rede neural com várias camadas, por exemplo, tu consegue entender o que está acontecendo, explicar o processo, mas não explicar com cada valor que está ali dentro de cada neurônio. Então, o processo acaba se tornando bastante complexo, né? Diferente de uma IA simbólica. A IA simbólica, então, a gente pode inserir ela no campo de inteligência artificial, só que ela não é um aprendizado de máquina ou um aprendizado profundo. E é aí que entra a IA conexionista. A IA conexionista, ela adquire conhecimento por casos resolvidos. Ela tem uma certa dificuldade de explicar o conhecimento relativo ao problema através de regras simbólicas. A inserção de novos casos é trabalhosa, necessitando um retreinamento da rede. E elas são capazes, a rede, que é a conexionista, é capaz de generalizar esse conhecimento. Então, antes se pensava que se fosse construído um modelo suficientemente preciso do cérebro, esse modelo teria comportamento inteligente como os seres humanos. Aí agora indo para as redes neurais artificiais, falando um pouco assim das RNAs e dos neurônios biológicos, essa técnica ela foi inspirada pela arquitetura dos cérebros. No entanto, as RNAs elas gradualmente se tornaram diferentes dos neurônios biológicos. Por exemplo, o computador ele é extremamente rápido e preciso para fazer um cálculo e ele executa sequências de instruções. O nosso cérebro ele é mais lento que uma porta digital, 1 milhão de vezes mais lento, só que ele processa a informação de forma paralela e distribuída e ele é eficiente em compreensão de fala e percepção visual. É como se fosse algo natural para a gente. Aqui é um esquema de uma rede neural biológica e uma rede neural artificial, como elas são um pouco semelhantes. A ideia básica das RNAs é que são sistemas compostos de diversas unidades simples, neurônios artificiais, ligadas de maneira apropriada, que podem gerar comportamento complexo.
O comportamento é determinado pela estrutura das ligações, topologia, e pelos valores das conexões, que são os pesos sinápticos. Tem 5 relações com o cérebro humano, as redes neurais artificiais. A procura paralela, não sequencial e endereçamento pelo conteúdo, sem endereço na memória. Aprendizado por experiência, não necessitando explicitar algoritmos para executar certa tarefa. Associação entre diferentes padrões, tipo associar uma cidade com uma pessoa. Generalização, ou seja, lidar bem com ruídos e distorções, respondendo bem a novos padrões através do conhecimento com exemplos anteriores. Robustez e degradação gradual. A perda de uma conexão sináptica, ela não causa um mau funcionamento. Agora, dando um breve histórico aqui das redes neurais, em 1943, um neurofisiologista e um matemático, eles começaram com um modelo simples, sem capacidade de aprendizado, e que o neurônio ou ele está disparando ou não. A rede é conectada por linhas direcionadas sem pesos, sendo inibitórios ou excitatórios, né? O neurônio dispara ou não. E tem um limiar θ para disparar ou não. Aí depois veio o Hebe, em 1949, que ele criou um modelo de aprendizado onde postulou sobre a plasticidade sináptica. A persistência ou a repetição de uma atividade reverberatória tende a induzir mudanças celulares duradouras que promovem estabilidade. E essa é uma teoria usada para explicar tipos de aprendizagem associativos. E aí foi desenvolvido um modelo de perceptron em 1958 pelo Rosenblatt. Aqui, por exemplo, tu vê se está chovendo, vê se tem lua nova, aí dependendo do que entrar, se entrar 0 ou 1, aí multiplica pelos pesos e tem um limiar. Assim tu consegue fazer uma superfície de separação linear, né? Então tu vai pescar só quando tiver chuva e lua nova. Se choveu e se tá lua nova, né? Senão, tu não vai pescar. Mas aí, em 1969 chegou o Minsky e o Papert e eles estragaram tudo, né? Só podia ser o Minsky. Eles mostraram que os eles mostraram que os perceptrons são incapazes de distinguir padrões não lineares. Como esse problema aqui. Como que tu vai separar com uma reta isso aqui? Não tem como. Tipo, então não tem como definir os pesos, o limiar. Então, depois de 1969, o conexionismo ele enfrentou um longo inverno, digamos, até meados da década de 80. Daí parou de ter investimento em pesquisa nessa área. Então eles tiveram que mudar o nome para ter pesquisa. Passaram a chamar de processamento paralelo e distribuído para que viesse investimento. Então em 1986 veio na verdade foi um pouco antes que veio o backpropagation, mas em 1986 o backpropagation ficou famoso assim. Então ressurgiu o interesse em redes neurais. E é assim que foi durante a história, o interesse em machine learning, em redes neurais, ele foi e voltou, sempre virou moda e saiu, virou moda e saiu, e agora meio que a gente está num tempo que virou moda de novo. Só que como a capacidade de processamento dos computadores cresceram muito, talvez a gente consiga chegar bem mais longe, né, do que no passado. Então, se a gente for comparar a RNA com uma regressão linear, a gente poderia fazer uma regressão polinomial, uma regressão linear, né, para resolver problemas não lineares, né. É só aplicar uma transformação polinomial nos dados de entrada, tem x1 e x2, daí cria um polinômio ali, e ele pode se adaptar melhor aos dados de forma não linear. Só que com as redes neurais, essas transformações não lineares elas são aplicadas automaticamente. Tu não precisa fazer um polinômio, dizer qual grau e ficar testando o grau certo.
a rede neural já faz tudo isso meio automático, assim. Como foi dito no começo, assim, na IA conexionista é meio difícil de dizer o que está acontecendo por trás, assim, mas por causa dessa complexidade, essa não linearização é facilitada ao mesmo tempo. Então, elementos processadores simples multiplicam os atributos de entrada por parâmetros numa rede neural. Eles somam os números obtidos, aplicam uma função não linear, que é uma função de ativação, e neurônios de saída fazem a regressão linear ou logística, por exemplo, numa rede neural de uma camada intermediária. Como está nessa imagem. Entra os dados de entrada, x1 e x2, aí tem uma camada intermediária aqui, aí tem os pesos tetas, e aí é jogado esses pesos multiplicados pelas entradas, né, x1, x2, numa sigmoide, por exemplo, e aí é feita a transformação não linear. E depois é jogada para a camada de saída que faz tipo a regressão linear ou logística, para classificar, por exemplo. E essa aqui é uma rede neural feed-forward, né, que a informação se propagou para frente. Agora definindo alguns termos da rede. A rede neural do tipo feed-forward ou multilayer perceptron, também pode ser chamada, são rede com conexões só para frente. A camada de entrada, ou input layer, recebe os atributos de entrada e simplesmente repassa a camada intermediária. A camada intermediária, que é a camada oculta, ou hidden layer, em inglês, aplica as transformações não lineares na entrada e pode haver mais de uma camada intermediária, que seria o deep learning, o aprendizado profundo. E tem a camada de saída, output layer, tem um ou mais neurônios que executam um processo de regressão para produzir a saída. Sobre a não linearidade da função custo, as RNAs elas podem implementar funções ou fronteiras de decisões muito complexas, e isso implica numa superfície de erro cheia de picos e vales. O processo de treinamento é baseado no gradiente descendente, ele vai alterando os parâmetros θ, pesos, sucessivamente de forma a descer na superfície encontrando um mínimo local ou global. Como, por exemplo, tu inicializa os dados, os pesos e os bias de forma aleatória. Dependendo onde tu iniciar, tu vai parar no mínimo, por exemplo, um mínimo aqui da esquerda dessa imagem ou da direita. Aí, sobre funções de ativação, existem várias, mas citando algumas aqui, as funções de ativação elas fazem uma transformação não linear dos sinais que transitam pela rede, e algumas são a sigmoide, a tangente hiperbólica, a ReLU, que é a unidade linear retificada, e a leak ReLU, que é uma ReLU com vazamento. A sigmoide, ela tem derivadas menores que 1 e tendendo a zero. A propagação do gradiente ela se dissipa nessas regiões e isso dificulta o aprendizado. Então tem a função tangente hiperbólica. Se for para usar a sigmoide, é recomendado que se use simplesmente a tangente hiperbólica no lugar. O valor da derivada é maior, então já facilita na descida do gradiente, para facilitar o aprendizado, no caso. Agora falando da ReLU, ela é bem sucedida e amplamente utilizada em redes neurais. Ela tem forma linear e não saturadora, só que ela possui derivada zero para valores negativos. Então, os pesos da unidade eles não são mais atualizados com o gradiente, com a descida de gradiente, né? E a leak ReLU, ela vem para modificar essa parte negativa para ter uma derivada, né? Ao invés de ser o máximo entre 0 e x, é o máximo entre alfa x e x. E alfa é um valor bem pequeno, tipo 0,01. E daí acaba tendo uma derivada com uma pequena inclinação. Então, falando sobre o backpropagation, ou retropropagação em português, ele foi introduzido na década de 70, mas a sua importância foi apreciada com um artigo de 58,
que mostra que o algoritmo funciona muito mais rápido que as abordagens anteriores de aprendizado. Ele funciona através da retropropagação de erros da camada de saída para as intermediárias. Ou seja, primeiro a rede vai para frente, calcula a saída e depois volta propagando o erro. E esse algoritmo ele é bastante eficiente para resolver praticamente qualquer tipo de problema de aprendizado de máquina. E ele é considerado tipo burro de carga das redes neurais. A expressão-chave do backpropagation é essa expressãozinha derivada do custo em relação aos pesos, né? O quanto o custo varia em relação à variação do peso. A derivada parcial da função custo em relação a qualquer peso W ou bias também. Após o padrão de entrada ele ser propagado até a saída, como falei, é depois calculado um erro para cada elemento de saída e depois esse erro é retropropagado para cada camada anterior, de modo proporcional a quanto esse peso ou bias influencia na saída. Aqui falando da notação e propagação do backpropagation, o W, com esses índices J, K e L, o W seria o peso da conexão do Késimo neurônio da camada L-1 para o Jésimo neurônio da camada L. Tipo, aqui na camada 2, ele está vindo do quarto neurônio, passando para o segundo da camada 3. Por isso W324. O bias é o Bzinho, bias do Jésimo neurônio da camada L, como está aqui. Ativação, saída, que é a saída do Jésimo neurônio da camada L, representado pelo Azinho. A ativação do Jésimo neurônio da camada L está relacionada com as ativações dos K neurônios da camada L-1 através dessa equação aqui embaixo, onde o sigma é a função de ativação, que, por exemplo, a sigmoide ou relu do Jésimo neurônio. Em notação matricial, essa ativação ela pode ser escrita como na equação 6, e a equação 7 é o Z, que é o net, a entrada ponderada pelos pesos dos neurônios, antes de ser colocado na função de ativação, né? Que a ativação seria igual ao sigma Z, né? Função de Z, que é o net. E tem o erro do Jésimo neurônio da camada L, é dado por delta, os índices L e J. O objetivo do backpropagation é calcular as derivadas parciais da função custo C em relação a qualquer peso W ou bias B. Em outras palavras, o backpropagation ele calcula quanta mudança dos pesos e bias altera a função de custo. Algumas equações fundamentais do backpropagation. A primeira equação fundamental seria essa do erro, representada pelo delta, que é o erro dos neurônios da camada de saída. Então, ela representa o quão rápido o custo está mudando como uma função da ativação do Jésimo neurônio de saída. O sigma linha é quão rápido a função de ativação sigma está mudando em ZJL, na última camada, né, o net da última camada. E então, se o custo é o erro médio quadrático, a derivada fica essa expressão aqui, A menos Y. Ativação menos o valor real mesmo do dado de entrada. Escrevendo de forma vetorizada, essa equação é dada pela equação 9,
aí representando o gradiente pelo nabla, e esse ponto aqui com um círculo ao redor é multiplicação matricial do elemento por elemento. A equação fundamental 2 do backpropagation, o erro dos neurônios na camada L, em termos do erro da camada L mais 1, é dado pela equação 10. Então, é bem parecida, é parecido com a equação anterior. É tipo, ele está só propagando agora para... Ele está calculando o erro da camada L em função da camada L mais 1. Então, ele está só propagando agora o erro para trás. A equação 3 seria a taxa de mudança do custo em relação ao bias da rede. E a equação fundamental 4 é a ativação... a taxa do custo com relação a qualquer ativação da rede. Então, se a gente fosse resumir, colocar como um algoritmo assim, o backpropagation, primeiro tem a entrada X, aí define a ativação correspondente a 1 para a camada de entrada. 2, a propagação do sinal de entrada. Depois calcula o erro na saída, retropropaga o erro, calcula o gradiente do custo, atualiza os pesos da rede, com as equações aqui representadas por 13 aqui, onde esse eta é a taxa de aprendizado. E esse algoritmo ele foi descrito para um único exemplo. Normalmente se roda um número de épocas para conjunto de treinamento, ou também ou pode ter um outro critério de parada, né? Que pode ser quando o erro na camada de saída está abaixo de um limite específico, ou algum outro critério. E uma época seria um ciclo com todos os dados de treinamento. Falando sobre alguns algoritmos de otimização de gradiente descendente, tem o SGD, descida de gradiente estocástico, o RMS-prop, o ADAM e muitos outros. Eu citei alguns principais assim. O SGD é dado pela equação 14. Dá para utilizar o SGD com momento, que é tipo para dar uma freada assim nele e ele poder contornar algumas superfícies que são tipo muito diferentes, ravinas assim que são tipo diferentes nas direções, tipo curvas de superfície muito mais acentuadas em uma dimensão do que em outra. Pode-se utilizar o momento de Nesterov também, que aí depois é algo que veio um momento que veio depois, que traz a noção de descida do gradiente para que a velocidade reduza quando está se aproximando do mínimo. Aí tem a descida de gradiente mini-lote. Quando usa no Keras, tu usa o SGD e tu pode especificar o tanto de mini-lotes, né? Mini-batches. O mini-batch, ele encontra um equilíbrio entre a robustez da descida de gradiente estocástica e a eficiência da descida de gradiente por batch. É a implementação mais comum de gradiente descendente usada no campo de aprendizado profundo. Aí tem o RMS-prop, que é uma solução para resolver um problema com um método chamado Adagrad, na qual como um método chamado Adagrad, na qual o método diminui a taxa de aprendizado radicalmente, e se sugere que se use o RMS-prop ou o ADAM ao invés do SGD por ter maior eficiência. Aí o ADAM, ele adiciona, tipo, além do que tem no RMS, ele adiciona um momento que seria como se adicionasse um atrito. E existem outras variações do ADA ainda, como ADA Max e NADA, e muitos outros métodos de treinamento que dá para ver na biblioteca do Keras, por exemplo. Agora falando um pouco de função de custo, que é tipo um sinal de feedback, ou também pode ser chamado de função de perda. O objetivo da função de custo é calcular a quantidade que um modelo deve procurar minimizar durante o treinamento. Algumas equações aqui, por exemplo, a entropia cruzada, comumente usada em redes neurais, e
embaixo a equação do erro médio quadrático. E tem algumas outras funções de custo também, encontradas no Keras. Critério de parada, por exemplo, pode ser, como eu falei antes, em função do número de épocas, ou então uma variação na acurácia, uma variação na função de custo. E também pode colocar um callback personalizado pelo usuário. Também pode colocar uma taxa de aprendizado adaptável. Aí tem algumas sugestões, tipo baseada no tempo, um decaimento discreto, como se fosse uma escada, assim. A cada tantas épocas ele decai um pouco. E tem decaimento exponencial e qualquer outro que o usuário achar melhor. Também tem a regularização. Os regularizadores, eles permitem que tu aplique penalidade nos parâmetros da camada ou na atividade da camada durante a otimização. Essas penalidades, elas são somadas na função de custo que a rede otimiza. A regularização, ela serve para reduzir o overfitting, priorizando pesos menores na rede. Quanto maior a regularização, menores os pesos, porém pode elevar demais o bias ficando distante da função real. Por exemplo, aqui tem uma função de regularização de uma regressão logística, e o termo aqui à direita começa com lambda sobre 2m, somatório dos pesos. Ele mostra que quanto maiores os pesos, os parâmetros da rede, maior vai ser a função custo. Então, reduzir os pesos também significa reduzir a função custo quando se regulariza quando se regulariza uma função, né? Isso é para reduzir o overfitting, como eu vou mostrar aqui no próximo gráfico, por exemplo. Colocando lambda zero, ou seja, sem regularização, a gente tem uma superfície com overfitting aqui, que ela circula os pontos pretos muito bem, e depois se colocar um lambda 1, que é a linha preta tracejada aqui, ele regulariza a função circulando tão bem, quase tão bem quanto a funçãozinha em azulzinho claro aqui, ciano, né? Mas agora ela é mais generalizada, né? Para outros problemas. E pode-se colocar uma regularização muito grande, tipo lambda igual a 50, que é dada por essa linha magenta aqui, que daí fica com um alto bias e não representa muito bem o problema. Aí também tem redes neurais profundas, que seriam só adicionar mais camadas, né? Essas múltiplas camadas, elas permitem que as redes ela tem uma vantagem de representar problemas complexos não lineares, como reconhecimento de padrões, de imagens, fala. Também tem redes neurais convolucionais, muito utilizadas para imagens. A captura com sucesso as dependências espaciais e temporais em uma imagem aplicando filtros. E tem também rede de função de base radial. E é isso aí, tem outros tipos de redes neurais, mas como isso era uma introdução, eu não queria fugir muito. Aí, assim, tipo, eu posso mostrar um pouco um algoritmo aqui das aulas de IA conexionista rapidinho, Uhum. que é com MNIST. Aí só montando, então, aqui montando a rede neural, aí ele define as camadas, né? Primeiro ele pega a imagem do MNIST e transforma num vetor, que é essa layers.flatten, e depois ele monta uma camada intermediária com 80 neurônios, com ativação tangente hiperbólica, e inicializa aleatoriamente o bias, os pesos, e depois a camada de saída com 10 neurônios, que são os dígitos de 0 a 9, e utiliza softmax, que é para representar uma probabilidade de dizer qual dígito que é, né? O dígito com maior probabilidade quer dizer que é aquele que a rede preveu. Aí, aí foi treinada a rede e, e teve uma precisão aqui de 95% com o treinamento e com o teste 94%. Aqui dá para ver a precisão, a acurácia, e
o loss, a perda, né? Aí aqui é a matriz de confusão, é o que ele prevê o certo na diagonal principal, e, e o que não tiver na diagonal principal é o que ele prevê o errado, né? Por Uhum. exemplo, por exemplo, aqui era o dígito zero, ele preveu 965 vezes certo, só que alguns zeros ele preveu como dígito 2, por exemplo, dígito 3, e assim vai. Aí tá, dá para testar também com critério de paradas, e a gente fez isso na aula. Aí a precisão 97%, mas aí foi treinado com 400 neurônios na rede intermediária, ao invés de 80, então cresceu um pouco a precisão, mesmo parando antes. É, deixa eu ver. Também foi testado com decaimento da taxa de aprendizado. Aí a precisão deu uns 95% também. E depois foi colocado uma quantidade de mini batches. A precisão foi de 98%, colocando 1000 mini batches. E também esse mesmo problema do MNIST ele foi feito com redes convolucionais. E as redes convolucionais, como elas são boas com imagens, teve uma precisão de 99,8% para o treinamento e 99,2% para o teste. E é isso, assim, tipo, eu acho que, só para finalizar, tipo, eu, dá para pensar num problema, assim, de otimização mais complexo, que a gente está mexendo com uma treliça, mas pensando, por exemplo, numa torre de transmissão, que é o que eu sei, eu tenho mais experiência, por exemplo, mostrando o problema aqui rapidinho, se tu mudar uma variável topológica, né, que é quando, por exemplo, tu altera o número de barras, a configuração da estrutura, isso quer dizer que teria algumas variáveis geométricas que estariam mortas, né? E algumas dimensionais também, porque, por exemplo, se tu tiver menos camadas no tronco inclinado, algumas variáveis não vão servir para nada mudar ela. Então elas teriam que ter o peso nulo, mas tu não pode fazer isso. Então seria o correto, a solução para isso seria utilizar uma função ReLU em alguma camada intermediária, para quando o valor for menor que tanto, daí essa variável não influencie na próxima camada, né? E na saída. E o bias serviria para isso, no caso, né? Eu acho que uma rede neural talvez conseguiria fazer um problema complexo desse. E é isso aí, eu finalizo aqui. Legal, obrigadão, Gabriel. Perguntas, pessoal, comentários aí pro Gabriel. Ainda estou processando. Não, ficou bem legal, uma coisa que eu notei, quer dizer, eu tinha pensado, mas agora ficou bem claro que a próxima edição que for fazer essas apresentações aí nos próximos anos, tem que lembrar de incluir ali entre a anterior e essa alguma coisa como se fosse uma regressão, uma menos quadrados não linear ou menos quadrados com regularização, para introduzir essa questão da descida do gradiente. Pra... Você chegou a fazer otimização, Gabriel? Matemática, não? Otimização? É o no PPJack? Não. Não? Ah, tá. Então daí perde essa, não tem essa noçãozinha da otimização matemática. Mas daí na próxima edição a gente faz. Né? Deixa eu comentar aqui, deixa eu compartilhar só um PDF. Só para dar uma complementar nas questões ali dos otimizadores. Então basicamente no final das contas, para você treinar numa rede neural, você cai num problema de otimização estocástica no caso. Que você vai ter trocentas variáveis para otimizar e como a gente nunca tem, a gente tem lá sempre a amostra que está entrando na tua rede, sei lá, 10, 20 mil amostras, ele recai na minimização do somatório no final das contas. Desse tipo de minimização você consegue resolver
por gradientes estocásticos, que nem o Gabriel comentou. E nesse PDF que estou mostrando a tese de um aluno meu que defendeu em 2019, ele utilizou esse tipo de otimização para um outro problema lá, mas dá para ver legal algumas das coisas que o Gabriel comentou. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha 1000 amostras lá no caso, vamos dizer, da treliça que vocês fizeram. Você não precisa treinar se você tem o método mais básico seria treinar a tua rede utilizando em cada época as 1000 amostras, que geraria um custo um tempo de computação bem alto. Então seria o tempo de computação, por exemplo, que está mostrado nessa linha preta, onde a gente tem as curvas de nível da função objetivo, da função custo da rede, e ele vai caminhando. Cada mudança de pontinho desse que requer lá você calcular aquele gradiente de todos os pesos utilizando 1000 amostras. Fica bem alto o custo. Então, para você vir de cada pontinho preto para cada pontinho preto é um parto em termos computacionais. O que o SGD faz? Ele calcula o gradiente lá, aqueles gradientes utilizando só uma amostra. Então, você tem gradientes imprecisos, pode dizer que eles vão caminhando um pouquinho, mas uma hora eles chegam onde eles têm que chegar. Tá? Então você tem uma redução do custo para obter lá fazer o treinamento da tua rede. Os mini batches lá que o Gabriel comentou, um intermediário entre você usar todos e usar um. Você vai usar lá, em vez de usar um ou usar 1000, você usa 20, usa 50. Então também fica aí um caminho meio termo entre essas duas técnicas. Daí aquela questão dos momentos lá, tem essa figurinha aqui que fica legal de ver. Aqui a aceleração do Nesterov. O que ele faz? No começo do algoritmo, o primeiro passo é igual com ou sem aceleração, ou seja, ele sairia desse pontinho aqui. Vocês enxergam o meu cursor do mouse? Sim. Tá. Ele sairia desse pontinho xi0 para o xi1, com ou sem aceleração seria a mesma coisa. Agora, a partir do segundo passo, o que ele faz? Ele daria o passo normal, que seria essa seta, esse vetor em vermelho, e como se o momento, a aceleração desse um peteleco ali no teu pontinho, um peteleco matemático, né? Ele pularia para esse pontinho azul. Ele sempre aproveita um pouquinho mais aquela direção de descida. Da mesma forma, na terceira iteração, o SGD simples viria até aqui e o acelerado, ou com o momento, ele daria um petelecozinho que pularia para cá. Então ele acaba acelerando a busca do teu ponto ótimo e reduzindo aí o tempo total de treinamento. Entenderam mais ou menos? Aham. Eu acho que é isso aí. Depois tem uma questão do restart, que entra nesses algoritmos que às vezes esse peteleco acabam atrapalhando. Daí ele pega, corta, faz uma verificaçãozinha que ele para de dar essa aceleradinha e recomeça o processo. Aí fica aí cenas para os próximos capítulos. Não é isso aí não é o otimizador, o Adam, não é? O Adam, que é o Isso. que ele vai rápido, e aí quando ele tá chegando perto do que parece ser o certo, ele vai desacelerando, né? O learning rate dele, né? Learning rate. Isso, o Ada é um concorrente desse que eu estou mostrando aqui, seria um adversário dele. Entendi. A gente tem outros artigos que utilizou o Ada, ele funcionou bem legal também. O Gabriel até citou, né? O Adam, o RMS Prop, o SGD, né? Isso, aquele próprio que eu nunca trabalhei. É um que fala muito, cara. Direto, assim, vejo a galera botando pra usar. É, mas aí esses outros a gente já utilizou, não em redes neurais, mas em outros programas que exigiam esse tipo de otimização. Deixa eu tirar aqui. Deu para ter uma ideia aí, pesado? Deu. Massa demais. O Gabriel mandou muito bem, cara. Ô, só apresentação boa, cara. Thiago, Gabriel, meu Deus do céu, cara, você faz apresentação boa, nunca vi. Daqui a pouco eu vou checar a apresentação do Minsk. Ah, não, não, não. Não, eu vou puxar a tela aqui então, pesado. Manda aí, vai mostrar alguma Manda coisa, aí. Minsk? Tem coisa pra mostrar. Manda ver. Deixa eu ver aqui.
Eia, peraí que o meu computador tá falando, não, você não vai compartilhar a tela. Serviço de localização e privacidade. Que coisa, compartilhar. Tá, peraí, preferências do sistema. Ah, tá. Então, cadeado aqui. Ixi, vou ter que reabrir, pesado, um segundo. Tranquilo. Caiu o Minsk. Voltei. A gente tinha pego para montar a parte da otimização que tu tinha passado pra gente, né, Rafa? Ah, Isso. deixa eu ver aqui onde é que aqui teria isso, otimização. Aí a gente rodou e chegou nos valores de cada sessão, né? Tipo, isso aqui tá meio feio, mas é o valor de cada sessão Perfeito. e daí a gente arredonda para cima, né? A gente tava Tá. arredondando para cima e chegando na sessão ótima pro nosso resultado. Aqui eu tinha que tirar esses print ali das sessões. Mas eu tava tendo um pouco de dificuldade porque deu um imprevisto hoje. Eu tava com tudo organizado no computador e queimou meu modem. Então eu vim com o notebook. Mas tá. Daí a gente chegou nas três negócios de sessão aqui, valores para cada sessão. Esse aqui, tá. E esse aqui deu errado. Não, tem que considerar esse aqui. Daí o que aconteceu foi que o Differential Evolution e o Dual Annealing eles chegaram nos melhores resultados. A otimização do SHGO não encaixou ali, não deu certo. Interessante. E deixa eu ver, daí a gente fez mais duas. A gente fez uma otimização com regressão linear, daí a gente pegou os dados de cada sessão e ele pegou os dados da sessão e pegou o deslocamento, e a partir disso criou uma regressão linear com os modelos, né? Uhum. Com as variáveis ali. Chegamos num R quadrado de 0,98, o que eu acho que ele não está 100% correto, porque a gente está lidando aqui, se não me engano, com 10 exemplos, um output de 10. Então, eu acho que, pelo que eu entendi, ele está dando alta porque os dados eles estavam próximos de uma reta, né? Mas quando utilizado, por exemplo, 100 exemplos, ele já dava um R quadrado de 0,93, sabe? Então, o correto, na verdade, é 0,93. Mas, como o professor tinha comentado de botar pouco dado de input para a gente treinar, aí eu botei pouco dado. Tá. Deixei assim. E, rodando aqui. Aqui ele ficou com os valores diferentes, porque por motivo de ignorância minha, porque eu não sabia mexer muito bem no negócio da treliça, mas o ideal era ficar no formato de sessões de 1 a 13, né? Aqui ele ficou com o valor da área da sessão. Então esses valores são, tipo, 4,76 ali vezes 10 a menos 4, né? É o valor Da área daquele perfil. da área daquele perfil. Então pega essa tabela aqui, no caso, né? Deixa eu achar. Enfim, mais rápido. Eu separei num bloquinho. Tipo, a otimização com o algoritmo do Differential Evolution deu essas sessões. O de Machine Learning com regressão linear, ele deu com essas sessões. Uhum. Tipo, sempre arredondando para cima, né? Sempre levando em consideração isso. E aí a última que eu tentei, que eu pensei, era que, tipo, como a apresentação dos dados, eu não tinha certeza se uma regressão linear ia ser o melhor, da mesma forma do marketing plan, né, que tinha funcionado o outro problema das vendas, né, que era Uhum. relacionado ao jornal, TV, rádio. Aí eu tentei jogar numa rede neural. Perdi algum tempo porque meu computador estava com problema, acho que no versionador lá, que ele estava dando o output com valores todos iguais, mas daí eu não consegui fazer a parte da otimização aqui, eu não consegui consertar esse erro. Mas a previsão não tá ruim. A previsão tá bem próxima, ela tá errando na casa do 0,1 milímetro. Ah, Mas Então, deixa eu ver o erro ali rapidinho. O ele erro do tá, código. Tô dando- ali-
ele não está no mesmo comprimento da iteração, que o iterable é a função. Só que eu já verifiquei os limites e a função em si, comparei com o outro lá e não consegui consertar. Mas eu Eu acho vou que o consertar. problema aí está na saída da função treliça. Porque ó, os bounds ali, eles são todos duplas, beleza. Mas a treliça talvez esteja dando uma saída que ele não está suportando. Que é essa Não aqui, sei, né? um vetor, alguma coisa. Talvez se botar, tipo, isso aqui. E aí, deixa eu ver se consigo fazer alguma maracutaia nesse estilo. Acho que não vai dar, mas. Ah, não sei como é que a gente vai fazer para resolver isso. Ah, deve ser uns Mas, detalhezinhos, acho né? que depois tu teria que rodar o código todo de novo. Tá no GitHub isso aí? Não, não. Isso, mas era bem o que eu ia comentar pra você fazer mesmo, Mins, que era... Então você pegou a treliça, gerou lá a regressão linear. Obviamente ela tem limitações, né? Uhum. É, e daí é nesses dados, por exemplo, tipo, uma reta talvez seria o que melhor encaixasse, mas às vezes não sei, não sei. Às vezes ele faz um outro formato, sabe? Alguma coisa assim. O que você pode fazer assim para fechar esse pacotinho, vamos dizer, Assim, no caso. você pega lá aquele problema da regressão, mostra que ele aproxima ok o problema, mas quando você coloca na otimização, provavelmente Vai dar melhor. a Uhum. regressão linear ela vai te dar uma resposta ou que uma estrutura mais pesada, que ela está superestimando o deslocamento máximo, ou ela vai te dar uma resposta que falha, porque ela está subestimando o deslocamento máximo. Então você não vai ter uma Uhum. precisão na tua resposta. A estrutura pode ficar muito É, cara ou pode falhar. aham. No caso ali, quando a gente rodou no algoritmo do cálculo em si, né? Tipo, nesse aqui, cadê o trace? Nessa aqui do que calcula propriamente, né? Não faz nenhuma modelo de previsão, não faz nenhum modelo de previsão. A deformação deu 10,6 milímetros. Então, sei lá, eu não achei longe, sabe? Não, eu conversei, assim, não acharam longe do resultado, assim. Tipo, claro que ele não otimizou, né? Aqui no caso ele teria dado problema, mas Uhum. tipo, Que, como uma base, eu acho que os piás falaram, né, que se fosse para usar tipo como uma base para começar, ou sei lá, tá. não sei. O que é legal você ter assim no teu resultado também para ficar mais fácil de comparar é o volume final da estrutura. Daí você já consegue bater o olho e ver qual que é mais leve, Uhum. qual que é mais. Sim, e tinha isso tal do PC lá de casa. Não, tranquilo. Então, para fechar esse pacotinho, o que eu sugiro fazer? Você pegar esse modelo com a regressão linear, formalizar o que você já fez ali, mostrar que ele é legal para você ter uma análise de sensibilidade dos parâmetros de entrada em relação à saída, que você tinha mostrado acho que na reunião anterior, e colocar a otimização dele. Resolve lá, por exemplo, umas 10, 5, 10 Peraí. vezes o problema de otimização. Provavelmente ele vai dar respostas um pouquinho diferentes umas das outras, mas para cada resposta você verifica qual que utilizando daí o código da treliça original, se você põe o peso, o volume final, e se a restrição foi obedecida, qual foi o deslocamento máximo daquele. Tá, peraí que foi meio rápido. Tá, tu quer primeiro para formalizar uma análise mais de sensibilidade, tipo, uma análise mais para uma noção. Aquilo que você fez na aula passada, que é mostrar lá, vamos dizer, os pesos que tem Cada variável. cada Uhum. área, seria, vamos dizer, Nossa, para mostrar a utilidade do modelo bem linear, assim, basicamente. importância do modelo linear. Ah, tá, entendi. E aí, Aí, depois fazer uma relação com o peso da estrutura, né? isso, daí você resolve o problema É. de otimização e mostra qual que é o problema que vai aparecer. Que Uhum. no caso Sim. vai ser ou o deslocamento máximo vai ser superestimado ou subestimado. Você só verifica nos teus exemplos qual o caso desses dois ele vai cair. Uhum.
Beleza. Então vamos Vocês podem finalizar isso até, aqui. vocês podem até cortar aquela parte ali de arredondar a variável para cima ou para baixo, deixar a área mesmo que sair lá, porque daí Uhum. você pega bem, leva bem no limite ali a estrutura e daí fica mais fácil de mostrar se está superestimado ou subestimado. Essa Entendi, arredondando entendi. para cima não Em- se tira gordura e mostra bem o que está acontecendo. Tá, então na verdade esse aqui do que tá de 1 a 13, o ideal era botar a área mesmo, então, né? Pode ser. Eu acho que para mostrar esse resultado é até melhor. Uhum, porque daí, sim. Tá, daí a pergunta é como é que você resolve esse problema? Daí é o que para onde você foi ali? Ah, vou usar um modelo de aproximação que seja mais consiga representar minha função real. Foi o caso que você foi ali para rede neural, né? Uhum. Daí você faz cria a rede neural, daí mostra que o erro dela é bem menor, realiza a otimização com ela e mostra lá que daí esse problema de superestimar ou subestimar acaba sendo solucionado. Em relação ao da regressão linear. Exatamente. Entendi. Tá. Então, no caso aqui, iria dar aqui no de treliça normal, ele iria dar o ótimo. Esse aqui iria dar com um problema que eu iria subestimar ou superestimar, que no caso ele superestima, né, que ele dá o 10,6 milímetros. Isso. E esse aqui, ele iria, eu acredito, né, que ele iria minimizar o erro desse aqui. Então, tipo, se deu 10,6, aqui iria dar 10,2. Isso, ele ia igualar ali Esse aqui. seria mais próximo do real. Entendi. Ah, é a ideia. Aham. Então é só ajeitar isso aqui. Isso. Daí vocês Uhum. fecham um pacotinho para mostrar no relatório DC lá que tem que fazer daqui a pouco. Uhum. É... Aí, outra coisa que eu tava vendo, que eu acho que eu tô sentindo um pouco de falta, eu não sei se o professor tava pensando em passar pra gente isso de fazer do zero. Tipo, criar do zero mesmo, sabe? Tipo, A rede pegar. neural? É, tentar fazer a rede neural, tipo, fazer uma de regressão linear basicona e daí partindo para as outras, sabe? Tipo, não até chegar na rede neural, porque senão ia demorar muito, mas, tipo, sabe? Eu acho que dá para começar direto da rede neural. A implementação, assim, pra gente focar nelas. Dá para fazer. Agora com a matéria de A do Gabriel também a gente conseguiria montar. Eu vi uns vídeos ali bem legais esses últimos dias, eu vou passar para vocês. Que o primeiro, o cara implementa quase a rede neural inteira. Então fica bem legal de acompanhar e entender em detalhe assim, o que está acontecendo naquela questão da Uhum. ativação, dos pesos, bias. E no final ele não mostra bem como ele faz a retropropagação, a backpropagation, para vender o livro dele. Aí depois eu achei um outro vídeo que o cara mostra o código inteiro. Então acho Uhum. que com esses dois dá pra implementar do zero. É uma boa. Dependendo de ir fazendo junto com o cara, né? Aí eu acho que não demanda tanto tempo quanto tentar fazer do zero, alguma coisa assim. Isso, vai acompanhando um troço que já tá esquematizado. Pô, Uhum. E nós temos esse algoritmo aí por causa de aconexionista, né? Backpropagation implementado à mão. então, é só daí pra Perfeito. juntar com o que o cara mostra lá fica tranquilo. Uhum. O que eu ia sugerir esses materiais, por exemplo, se começarem juntos e daí para ter um algoritmo cada um assim, é, por exemplo, um de vocês faz a versão de classificação e a outra versão de regressão dele. Ah, tipo, eu faço ativação, sei lá, o Pedro pega uma ativação de sigmoid e softmax, eu pego ativação linear e relu da vida. Negócio assim. Isso. Pô, eu tô bem, né? Ainda bem. Eu peguei uma reta e usei duas retas, né? Não, pode deixar de classificação comigo, que eu passei bastante tempo em cima do application engineering lá na parte de classificação. Eu estou Legal. familiarizado. E até esses vídeos que eu vou mandar vai ser de classificação depois. Eu acredito que regressão é mais tranquilo. Uhum. Daí, fazendo isso, o Thiago já gerou os dados lá do problema dele. Daí a ideia é vocês começarem a aplicar isso que vocês viram, seja o código de vocês ou os toolbox ali do Keras ou similar pro problema do Thiago. Que é a rede neural convolucional, né, professor?
O Isso. Thiago já estava me passando, eu também já estava tentando montar uma coisa do outro lado. Eu achei 15 mil fotos de cão e gato para tentar montar alguma coisa. Putz, Pensa no computador estranho, né, cara? O cara tem 15 mil fotos de cachorro no computador. daqui a pouco o Minsk surto tá ali na rua tirando foto do cachorro na Tirando rua. foto de cachorro e gato para testar minha rede. Ai, ai. Mas daí, beleza. Daí tentar fuçar nisso aqui agora, para deixar bonitinho, para apresentável. E estudar para fazer a rede neural lá com os vídeos do professor e já começar a ir atrás de convolucional.